Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19. Que bênção, os irmãos, né? Valente Davi, que bênção. Ministério de louvor, que ambiente maravilhoso, pastor. Que atmosfera. Graças a Deus, a minha alma se alegra por estar aqui essa noite. Lucas capítulo 19, quem encontrou, diga amém. Está escrito assim, a palavra do nosso Deus. Aleluia. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Diga comigo, Zaqueu. E este era o chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, aleluia, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e o recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu disse: Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Por favor, pode tomar o seu assento. Graças a Deus. Diga comigo, esperança. Irmãos, louvado seja Deus. A palavra esperança, ela tem, como você já deve ter ouvido aqui, um significado muito importante. E em seu significado ela traz a expectativa de algo de bom que vai acontecer. Do ponto de vista teológico, para nós que somos cristãos, ela é uma grande virtude. Por quê? Porque embora cada um de nós aqui passemos por algum tipo de prova ou algum tipo de aflição, aleluia, nós temos como expectativa, ou temos na verdade como esperança, independente da situação que possamos enfrentar ou enfrentamos no decorrer do dia, todas as lutas que podemos ou possamos enfrentar, a encaramos na verdade não na nossa força, mas na força do nosso Deus. E se você olhar, até porque a palavra de Deus, os evangelhos, toda a palavra está repleta de palavras ou de algo na verdade que motiva a nossa fé e mantém a nossa esperança na verdade viva. Se você olhar para o evangelho, falar de esperança é falar do próprio cristianismo, é falar da nossa fé, porque a Bíblia, ela tem 2 coisas, a palavra de Deus tem 2 coisas muito importantes. Ela nunca vai deixar você enganado, ela sempre vai te alertar a respeito da aflição, mas ela nunca vai vir vazia, ela sempre vai trazer contigo a palavra que vai te alertar sobre a prova, mas também a palavra da promessa e a palavra da esperança. Se você olhar o salmista, ele vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, é a prova, mas ele diz: eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, se tem uma coisa que nós deveríamos nos alegrar enquanto cristãos, é termos na verdade como base, na nossa fé,
essa palavra esperança, porque talvez ela é uma das bases do cristianismo. Deus, na verdade, Ele é a grande esperança nossa, a grande esperança do ser humano. E se você observar bem, todas as grandes palavras da Bíblia, ela sempre vai nos trazer um conforto. Jesus diz: olha, no mundo tereis aflições, diga comigo, prova. Aleluia, mas a esperança vem logo em seguida. Ele diz: mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia. No livro do profeta Isaías, ele vai dizer no capítulo 40, os que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças e subirão com asas como que de águia, correrão e não se cansarão. O mesmo profeta, na palavra do capítulo 41, versículo 10, Deus vai dizer: não temas. Com certeza ele estava dizendo por algo ou um processo que alguém estava enfrentando. E ele vai dizer: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te sustento, eu te esforço com a destra da minha justiça. Então, se você percebesse, ou tivesse pelo menos a noção do que representa servir a este Deus, você não saía da sua casa e nem via para o culto cabisbaixo, mesmo passando por luta, mesmo passando por provas. Se você entendesse, e a minha oração nessa noite é que Deus se revele a você de uma forma tão tremenda, que você entrou aqui dizendo: eu vou pedir algo a Deus, e você vai sair daqui com a certeza seguinte: eu não deveria ter vindo pedindo, eu deveria ter vindo agradecendo, porque eu estou descobrindo que a minha vitória já é certa. Aleluia. Quando Paulo, na verdade, ele fala no livro da sua epístola aos Romanos, no capítulo de número 5, querido, e quando ele diz que a tribulação, ela vai gerar e vai produzir a esperança, a experiência, aleluia, e ela vai produzir justamente a esperança. Ele vai tentar, na verdade, dizer para nós o seguinte: alguém pode se perguntar assim: pastor, mas por que é que eu passo tanta luta? Por que é que eu passo tanta prova? Querido, é muito simples entender. Primeiro, Deus, na verdade, nunca quis que nós nos acostumássemos muito bem com este mundo aqui. Deus, na verdade, nunca prometeu pelo dia. Ele diz: não, o mundo jaz do maligno. Ele diz que este mundo aqui, nós teríamos aflições nele, e até porque não foi este lugar que Ele preparou para nós. Ele preparou um lugar maior e um lugar melhor, onde vamos viver com Ele eternamente. Então, se você começar a prestar atenção nisso, você vai dizer: eu até notei isso aqui, falar de esperança é falar do próprio cristianismo. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, ele vai dizer assim: pastor Elias, que hoje passou por um momento complicado. No capítulo 4 da carta de Paulo aos Coríntios, ele vai dizer assim: você vai perceber a prova e vai perceber a esperança. Toda hora que eu falar da esperança, você dá um glória a Deus. Vamos combinar assim? Olha o que ele vai dizer: atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, aleluia, perseguidos, aflição, prova, tribulação, mas não desamparados, abatidos, aleluia, mas não destruídos. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: em tudo que nós podemos passar aqui, em todas essas coisas, tem uma mão levantada para receber o que eu vou dizer. Em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. É por isso que ele vai dizer também na carta dele aos Romanos, no capítulo 4, versículo 18, aleluia, ele vai dizer assim: que as aflições deste mundo não se compara com a glória que há de nos ser revelada. Só que é o problema nosso, é que o pastor Marcos Paulo disse aqui no sábado, nós na verdade não estamos acostumados com a prova, não estamos acostumados na verdade com a tribulação, e passamos por momentos complicados. A nossa expectativa, e eu queria que você entendesse isso, a nossa expectativa quando saímos da nossa casa e viemos para cá, ela é uma,
Mas nos esquecemos também que o nosso Deus também tem outras expectativas ao nosso respeito. Enquanto você sai da tua casa, talvez esperando um milagre, como nós ouvimos a ministração aqui, talvez enquanto você sai da tua casa esperando uma resposta de Deus, Deus também se apronta para vir para o culto esperando uma resposta sua. Como eu vi esses dias o pregador dizendo, Deus, Ele não responde perguntas, Deus responde respostas. E eu acredito, o pastor Elias disse para nós na reunião, que este Carnafogo, esse congresso aqui, seria uma oportunidade de nós entendermos um pouco mais daquilo que Deus quer e tem para cada um de nós. Você já parou e já se fez essa pergunta, querido? Você já parou para refletir? Ao invés de você sair e dizer, Deus, o que é que o Senhor tem para mim? Você mudar a oração e dizer, Deus, eu queria que o Senhor me mostrasse o que eu posso oferecer para o Senhor. É diferente. É um nível, na verdade, diferente de maturidade, que eu creio que Deus, na verdade, querido, é um privilégio nosso, pastor Éder. Nenhuma fé do mundo ou nenhuma religião do mundo reflete para a eternidade. Servir a este Deus é um privilégio. Falar de esperança é um privilégio, porque talvez o Espírito, na verdade, ele crê na reencarnação. Mas entenda uma coisa: se você for no túmulo de Buda, ele vai estar lá. Se você for no túmulo de Allan Kardec, ele vai estar lá. Se você for no túmulo de Chico Xavier, de Maomé, ele vai estar lá. Mas se você for em Israel, no túmulo onde colocaram o meu Senhor e o seu Senhor, vai estar escrito assim: Ele não está mais aqui, porque Ele ressuscitou. Isso é um privilégio. Então essa tribulação, ou prova que você passa, ela precisa produzir algo em você. Você precisa sonhar mais com algo que está acima desse plano. Paulo diz que nós não deveríamos olhar para as coisas terrenas, as coisas de baixo, porque elas são momentâneas e passageiras, mas que nós deveríamos olhar para as coisas do alto, porque elas são eternas. Aleluia. E eu glorifico a Deus por estar vivendo este tempo aqui. Eu glorifico a Deus pela oportunidade de dizer essa palavra a você, que embora você esteja passando ou luta, ou sem luta, empregado ou desempregado, enfermo ou não, querido, com dinheiro ou não, nós iremos para o mesmo céu. Isso tudo vai passar. Daqui a pouco você vai cantar o hino da vitória. Daqui a pouco você vai entender que essa vida que Ele nos deu aqui foi apenas para conhecer um pouco melhor, mas o melhor mesmo ainda está para acontecer. Aleluia. Quando eu olho para a vida desse personagem que eu li aqui agora, querido, eu consigo perceber o contraste, ou o encontro, na verdade, das expectativas de Deus e deste homem chamado Zaqueu. Diga comigo, Zaqueu. Aleluia. O nome Zaqueu, o significado é um pouco curioso, porque ele não é muito bem visto, mas o seu nome significa pureza ou inocente. E eu fui ler um pouco a respeito da história desse homem e descobri algumas coisas dentro dessa palavra que Deus nos ensina muito através de esperança e expectativa. A primeira coisa que a Bíblia faz é destacar o nome e a posição deste homem e o seu status social. A Bíblia chama ele de Zaqueu e diz que ele era rico e era chefe dos publicanos. Chefe dos publicanos era uma espécie de supervisor dos cobradores de impostos, um cargo dado pelo Império Romano a Zaqueu. E a cidade, na verdade, de Jericó tinha um fluxo muito grande. Sempre foi uma cidade muito rica, que vendia, na verdade, muita coisa. Daí talvez a sua riqueza, pelo devido ao status da sua posição social. Só que esse homem aqui, eu não sei, a Bíblia não fala o que é,
Mas algo está incomodando este homem, pastor Elias. Algo na verdade está tirando a sua paz. Só que é nesse momento que ele vai encontrar o seu maior inimigo. E alguém deve estar pensando assim, ele deve estar falando de Satanás. Eu digo para você que não. Não, então o maior inimigo era a sogra dele. Não, também não era a sogra dele. Quando ele se depara com isso, ele se depara porque o maior inimigo do homem não é outro, senão o próprio homem. Ele se depara com o seu maior inimigo. E não é à toa que a Bíblia destaca o seu status social, porque ele era rico. E ele era na verdade um chefe dos publicanos. Só que algo está ferindo, está machucando ele. E ele na verdade precisa tomar na verdade uma atitude, tomar na verdade uma decisão. E eu queria que você raciocinasse comigo. Se ele era rico, teoricamente na mente de muitas pessoas, quem é rico não tem problema. Quem tem tudo que pode ter, não tem problema. E eu queria te dizer uma coisa aqui da parte do Senhor: reduzir o evangelho, ou reduzir a morte do nosso Senhor Jesus Cristo ao fato de você melhorar a tua condição de vida, do dia que você chegou nessa igreja até o dia de hoje, isso é apequenar a obra que Ele fez por mim e por você. Reduzir na verdade o evangelho, a sua melhoria financeira ou status social, isso é muito pouco, com certeza. O que Deus fez por mim e fez por você é muito maior do que carro, é muito maior do que casa, é muito maior do que riqueza. Porque este homem aqui, se fosse por causa disso, porque a gente na verdade costuma atrelar a nossa esperança, não, se eu for, Deus na verdade vai me dar. Se eu for, Deus vai fazer. Se eu for, Deus vai abrir a porta. Se eu for, Deus vai me dar um carro. Se eu for, Deus vai arrumar uma casa para mim. E a bem da verdade é que a obra do Senhor é muito maior do que isso na vida do ser humano. Se fosse por isso, Zaqueu nunca procuraria Jesus. E eu queria te fazer uma pergunta para você refletir. Se Deus já tivesse te dado, redobre a sua atenção, se Deus já tivesse te dado tudo que você já sonhou, tudo que você já teve como expectativa, todos os seus desejos, se Deus já tivesse te dado, a pergunta é: porventura nós não precisaríamos dele da mesma forma? A nossa necessidade de Deus, ela não é suprida por aquilo que Ele pode fazer em nós, ou melhor, por aquilo que Ele pode nos dar. A nossa necessidade de Deus só pode ser suprida pela própria presença dEle. Quem está entendendo, dá glória a Deus aí. Zaqueu está me ensinando isso aqui. E o seu pior inimigo, a maior dificuldade que ele tinha, era ter que sair da sua casa. Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque na verdade, se ele era rico e ele tinha uma posição social, a multidão que andava com Jesus não era uma multidão muito bacana. Era uma multidão de prostituta, era uma multidão de drogado, de ladrão, de desacreditado, de pessoas com espírito desgostoso. E Zaqueu, além de ser conhecido na cidade, ele, como é que ele sairia? Por isso que eu digo que o maior inimigo era ele mesmo. Ele teve que vencer a si mesmo. Para ele sair da casa dele foi uma luta interna muito grande. E ele pensava assim: mas se eu sair, essa multidão que está com Cristo, e se eles me verem, o que é que eles vão falar aqui? O que é que eles vão dizer para mim? Como é que eles vão olhar para mim? E sabe o que é que eu começo a aprender? Eu vi os irmãos ministrando aqui, e eu começo a aprender algo com Zaqueu, que Deus me mostrou nessa palavra, querido. Que Deus, na verdade, Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Mas segura um pouquinho, Ele está à procura de pessoas sinceras. Deus está à procura, e na verdade Ele está cansado, porque muitas igrejas por aí, aleluia, elas estão transformando esses encontros que temos aqui, pastor, em encontros sociais, aleluia. Na verdade elas não podem mais, e nem reconhecem mais, não trazem mais lenço para a igreja. Elas chegam na igreja e tem que pegar na mão de todo mundo, dar um sorriso amarelo, só que chega na igreja e ninguém pode mais te ver chorando. Você parou para pensar nisso?
Ninguém pode ver você mais se derramando no chão, porque alguém pode descobrir que você está com prova. Só que a bem da verdade é essa, é que ninguém sabe o que você está passando, só você e o Senhor sabe. Só que a bem da verdade, nós temos que vir para a igreja e temos que sair bem na foto. O nosso cabelo não pode estar atrapalhado, a nossa maquiagem não pode borrar, o nosso batom não pode borrar. Aleluia. A gente tem que vir alinhado e voltar para casa alinhado. Só que antigamente não era isso. As irmãs vinham de um jeito e voltavam de outro jeito. Vinham para a igreja de uma maneira, mas voltavam para casa de forma irreconhecível. Por quê? Porque na verdade o próprio Deus tratou com cada um deles. Só que nós estamos perdendo isso. Por quê? Porque na verdade o nosso maior inimigo está sendo aquilo que nós achamos que somos, e quando na verdade não somos. Aquilo que na verdade nós pensamos que temos, e quando na verdade não temos. As pessoas dentro da igreja têm que olhar para mim e me ver falando em outras línguas. Tem que ver eu saltando, rodopiando, gritando, para eu tentar transmitir mesmo no dia que eu estiver passando pelo vale. O que Deus está procurando é pessoas que estão dispostas. Aleluia. Sabe por que a esperança da igreja está morrendo? A esperança da igreja está morrendo exatamente porque nós estamos nos tornando autossuficientes. A esperança da igreja está morrendo. Não é porque Deus não pode fazer, e não é porque nós somos fracos. Até porque sabe o que Deus mais esperava? É que você chegasse aqui e dissesse: Senhor, eu vim, eu preciso, porque eu sou fraco mesmo. E a minha Bíblia vai dizer assim: diga ao fraco, eu sou forte. Só que se você chegar aqui, sabe qual que é o problema de você não conseguir? É que você na verdade acha que consegue. O problema de você não conseguir é justamente a frase que você vive repetindo: não, eu consigo, eu consigo. No dia que você tiver sinceridade com Deus e falar: Senhor, eu não consigo, eu preciso do Senhor, Ele vai estender a mão sobre você. A esperança na verdade ela mora aqui, ela habita aqui. Aleluia. Por isso que você vai ver Abacuque dizendo: ainda que a figueira não floresça, ele está falando de descanso. Ainda que não tenha descanso, ainda que não haja frutos na videira, ele está falando de alegria. Ainda que o produto da oliveira minta, ele está falando de força, porque oliveira na Bíblia é força. Ainda que eu esteja fraco e os animais sejam no curral, ele está falando de prosperidade. Ainda que eu não tenha nada disso, tudo isso pode acontecer. Todavia, levanta a sua mão, eu me alegrarei e me exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Talvez seja isso o que motivou na verdade Zaqueu. Quando ele sai, querido, ele vai procurar ver quem era Jesus. E ele tinha, diga para quem está do lado, diga assim: ele tinha uma oportunidade. Aleluia. Porque diz a Bíblia que Jesus está entrando em Jericó. E você não vai ver a Bíblia escrita: Jesus entrou e ficou parado. Não, Jesus entrou e ia passando. E eu acredito que daqui a pouco o culto termina. Eu acredito que essa noite é uma oportunidade que Deus está nos dando para mudar a nossa história. Aleluia, você consegue entender isso? Ele sabia que ele tinha essa oportunidade. E sabe o que ele faz? Ele na verdade corre na frente e sobe a uma figueira. Diga comigo: figueira. Qual era o pensamento de Zaqueu? O pensamento de Zaqueu era o seguinte, pastor. Ele pensou o seguinte: eu sigo na frente, ninguém precisa me ver, Jesus não precisa me ver, eu subo a uma figueira brava. Na verdade a figueira brava não é uma árvore muito alta, ela é uma árvore baixa, mas por ser uma figueira brava, ela não dá muito fruto de boa qualidade. Mas os seus galhos, na verdade, fazem assim, e as suas folhas, na verdade, dão uma sombra. Por isso que figueira na Bíblia fala de descanso. E ele pensa o seguinte: eu vou correr, vou subir a uma figueira, e eu quero apenas ver quem é Jesus. Na cabeça de Zaqueu, ele estava pensando o seguinte: eu quero ver quem ele é, mas ele não precisa me ver. Diga sim para quem está ao teu lado: existe uma vantagem
em não ser visto. Diga para ele assim: quem não é visto, diga para ele assim: quem não é visto, não é notado. Olha para mim. E quem não é notado, não precisa, na verdade, ter compromisso. Quando ele sobe na figueira, ele só quer ver, mas ele não quer ser visto. Ele quer, na verdade, ele não quer compromisso. Ele quer um relacionamento com Cristo de visão. Ele quer um relacionamento com Cristo de vista. Eu conheço Ele apenas de ver. Já tinha ouvido falar dele, mas agora eu quero um pensamento, um relacionamento apenas de visão de quem Ele é. Mas Ele não precisa me ver. E tem um monte de gente que talvez perdeu a esperança, porque talvez ele venha para a igreja só na expectativa de ele ver o Cristo, mas o Cristo não pode ver ele. Mas eu vim para te dizer uma palavra: tarde demais, Jesus já te viu aí. Quando Jesus caminha e entra debaixo daquela figueira, repare a cena. Ele entra debaixo daquela figueira e olha para cima. Quando ele olha para cima, a multidão, na verdade, não entende nada. A multidão não percebe nada. Jesus olha para cima e chama ele pelo nome. Sabe o que eu glorifico a Deus? É que aquilo que ninguém sabe, coloca a sua mão assim no seu coração. Jesus te trouxe aqui para te dizer que aquilo que ninguém sabe, Jesus sabe. Aquilo que ninguém vê, Jesus já viu. O que me chama a atenção é que antes de Jesus entrar em Jericó, ele sabia que ele teria um encontro com Zaqueu. Zaqueu não sabia e só conhecia Jesus, na verdade, por ouvir falar. Mas Jesus já sabia onde Zaqueu estava, o nome de Zaqueu, e Zaqueu também a casa onde Zaqueu morava. Por isso que Jesus chega e olha para cima e diz para ele assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Olha para mim. A multidão que está com Cristo está pensando assim: agora Jesus vai repreendê-lo. Agora Jesus, na verdade, vai chamar a atenção dele. Mas diga para quem está do teu lado: Jesus não expõe ninguém. Aleluia. Jesus não faz isso com ninguém. Ninguém sabia de nada. E quando Jesus olha para cima e chama ele de Zaqueu, olha para mim, só chama pelo nome quem já conhece. Só chama pelo nome quem tem intimidade. Enquanto a multidão não sabia de nada, Jesus já sabia o que estava no coração de Zaqueu, a expectativa e a esperança de Zaqueu. Quem está me entendendo, diga amém. Aleluia. Quando ele chama Zaqueu pelo nome, ele demonstra intimidade. A multidão olha para cima e fica, na verdade, sem entender nada. Por quê, pastor? Porque, na verdade, Jesus ainda vira para ele e fala assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Olha aqui para mim. Quem fala que vai pousar na tua casa é dormir na tua casa. E quem fala que vai dormir na tua casa é só quem tem intimidade contigo. Entenda uma coisa, levanta a tua mão para receber. Zaqueu queria uma coisa, mas Jesus queria outra coisa. Zaqueu só queria ver quem era Jesus. Jesus queria ir embora com ele para a casa dele. Por quê? Porque, na verdade, relacionamento íntimo se dá não no meio de todo mundo, mas se dá em casa. Não adianta. Aqui qualquer um é crente. Na rua qualquer um é crente. O difícil, aleluia, é ser cristão dentro da sua casa. Aqui qualquer um pode demonstrar intimidade, querido. Jesus é tão sábio, Jesus é tão coerente, que ele chama Zaqueu pelo nome num carinho enorme e deixa a multidão sem entender nada. Se fosse hoje, Jesus viraria para Zaqueu e falaria com ele assim: ô Zaca, é nós. A multidão ficou sem entender nada. Aleluia. E Jesus queria dar um recado para ele. Queria dizer para ele assim: desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Por que na tua casa? Levanta a tua mão para você receber.
ninguém que está aqui saiu da sua casa sozinho e vai voltar para lá sozinho. Por que Jesus quis ir para dentro da casa? Porque a vitória dele começou dentro da casa e vai terminar dentro da casa. Então entenda uma coisa: o nível de relacionamento que Deus quer conosco é um relacionamento mais íntimo do que você possa imaginar. Quem quer dormir está querendo visitar qual cômodo da sua casa? Quem? Qual cômodo? O quarto. E o quarto é lugar de quê? De quê? Sabe por quê? Porque nós somos mestres em apresentar a sala da nossa casa. Já ouviu quando na sua casa, quando chega visita fora de hora, a sua sala está um brinco. Você vai juntando tudo enquanto é sapato, toalha, cabide, tudo enquanto é coisa, junta aquela trem-arada toda e joga para dentro daquele quarto que só Jesus conhece. Irmã, cuidado com aquele quarto, irmã. E joga tudo para dentro daquele quarto, mas a sala está intacta. Sabe o que Jesus está tentando dizer para eles? Zaqueu, enquanto você está querendo só me ver, eu estou querendo visitar a parte mais íntima da tua casa. E casa você sabe muito bem que é vida. Então Deus está cansado, sabe de quê? De uma igreja que perdeu a esperança. Sabe por quê? Porque toda vez que vai ter um encontro com Cristo, você só apresenta a sala da tua vida, mas nunca leva Jesus no quarto. Nunca mostra Ele a podridão. Nunca mostra Ele o que precisa ser visto. Já dizia minha avó: quer conhecer alguém, não olha para a sala da casa dele, olha para o quarto e para o banheiro. Porque sala qualquer um mostra. Na sala, aleluia, existem vasos até de porcelana. Já viu que vaso de porcelana fica na sala? Porque vaso de porcelana tem beleza. Vaso de porcelana é apresentável. Mas eu creio que assim como eu na minha casa, você também, pastor, deve ter um vaso de barro. Esse vaso de barro é um potezinho que fica lá no quarto, tá entendendo? Diga amém. Tem tudo dentro dele. Enquanto o vaso de porcelana, ele é feito para colocar na sala. Só que tem um porém: a gente não pode colocar nada dentro do vaso de porcelana, porque se colocar ele quebra. Por isso que eu vim aqui para te dizer, você pode receber isso. Deus não usa vaso de porcelana, Deus usa vaso de barro. Porcelana só tem aparência. Vaso de barro, ele pode não ter aparência, ele fica escondido, mas tudo que você procura, sabe onde é que está? Dentro do vaso de barro. Está lá no quarto. Por isso que a gente deveria preocupar mais com o quarto do que com a sala. Por isso que você deveria vir para a igreja e renovar a tua esperança a cada culto, e num seminário como esse aqui, para poder chegar, tocar e mostrar para ele: Senhor, oi, eu sou Zaqueu, eu sou rico, eu tenho um status social, só que algo está me ferindo, e eu vim aqui porque eu preciso do Senhor. E mostrar, sabe o que? Não apenas a sala, porque a sala é muito fácil de pintar, a sala é muito fácil de mostrar. Um sorriso qualquer um dá. Arrumar o cabelo, arrumar a roupa, a sala é muito fácil de mostrar para ele. Só que a expectativa de Deus num congresso como esse aqui, querido, não é vir e ver a plástica de nada, e nem a beleza de nada, mas é ver aquilo que está dentro de você. É visitar, olha para mim, a parte mais íntima da tua casa. E vou te falar uma coisa: não preocupe, porque quando Jesus vai para a casa dele, aleluia, os murmuradores levantam. Isso é uma grande falha nossa. Pergunta para mim por quê? Porque a gente costuma atrelar a aprovação de Deus com a aprovação dos homens. Se
se a maioria dos homens opinar e for favorável, quer dizer que é de Deus. Mas se a minoria não dizer, quer dizer que não é de Deus. E eu vim para te dizer, para com isso. Deus na verdade age na contramão. As pessoas reclamaram que Jesus estava indo para a casa de um homem pecador, porque na verdade eles não entendiam o que Zaqueu já estava sentindo, e não entendiam a obra que Deus tinha na vida dele. Isso as pessoas nunca vão entender. Diga isso para essa pessoa que está ao teu lado. As pessoas nunca vão entender o que Deus tem na tua vida. Dá uma chacoalhada nele, diga assim, porque as pessoas, diga assim, só conhece a casca. Diga, só conhece o... Diga assim, mas o seu Deus conhece a tua história. Eu glorifico a Deus, porque Deus nunca precisou da opinião de ninguém para poder fazer algo na minha vida e na sua vida. O negócio com Deus não é com as pessoas, é entre você e Ele. Entenda uma coisa aqui: embora na verdade aquele irmão do filho pródigo pudesse opinar e não gostou da volta do filho para casa, ele pode até ter opinado, mas o filho permaneceu na casa, porque o seu negócio não é com o irmão, o seu negócio é com o pai. E quem manda na verdade é o pai, quem ordena na verdade é ele. E eu fiquei pensando, sabe o que? Jesus volta para casa e deixa a multidão ver navios. Entra com Zaqueu para dentro da casa dele. Pastor, me ajuda aqui, por gentileza. Entra com Zaqueu para dentro da casa dele. Enquanto isso, a multidão está lá fora. Dá uma cutucada no irmão que está atrás e diga assim: o que Jesus está fazendo lá dentro? Diga para ele: é um pecador. E Jesus está lá dentro. Olha para mim aqui. O que Jesus falou com Zaqueu e o que Zaqueu falou com Jesus, ele não falou no meio da multidão. Jesus nunca vai expor você, mas o que ele tiver de tratar com você, ele vai tratar em secreto. Ele vai tratar dentro da sua casa. Ele está fazendo você entender que o seu problema não é com a multidão. O seu problema não é com a sua altura, nem o seu status social. O seu problema se resolve dentro da sua casa, entre você e Ele. Não adianta você ficar fazendo rodeios com Deus. Quando a Bíblia fala de vãs repetições, a Bíblia, perdão querido, ela não está dizendo de Ave Maria, e nem de Pai Nosso, e nem de credo, nem de Salve Rainha, não. A Bíblia não está falando dessas vãs repetições, não. Sabe o que ela está falando? É da nossa ladainha, que todo dia a gente vai falar com Deus, e Deus quer ouvir o que você precisa falar e você não fala. Deus precisa tratar o que você precisa expor para Ele. Jesus está falando com Zaqueu assim: ei Zaqueu, lá fora ninguém vai saber o que eu tenho na tua vida, mas agora está eu e você dentro da sua casa. Agora é só nós, Zaqueu. A presença do Cristo constrange ele, e ele na verdade prova porque é que ele saiu da casa dele. Ele venceu lá atrás, e ele vira para o Cristo e fala assim: Senhor, eu quero restituir, eu quero dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu tenho defraudado alguém, ele sabia que estava defraudando, eu quero restituir 4 vezes mais. Ele está dentro da Bíblia, porque Êxodo capítulo 22 versículo 1 fala exatamente isso. Se alguém roubar ou furtar um boi ou um jumento de alguém, pagará por este animal quadruplicado, 4 vezes mais. Zaqueu conhecia as escrituras. Ele diz que vai retribuir. Aí Jesus vai e libera para ele o que ele não liberou no meio da multidão. Entenda, pastor, por que Deus ainda não me responde? A pergunta não deve ser essa. Por que Deus ainda não me deu? Também não deve ser essa. A pergunta deve ser: você já está pronto para Deus te entregar o que Ele precisa te entregar? Entenda,
Deus não vai preparar bênçãos para nos dar, elas já estão prontas. Você não está entendendo? Levanta a tua mão. Deus vai preparar você para recebê-las. Quem precisa provar? O meu filho está aqui, Isaac, ele tem 5 anos de idade. Todo dia, a hora que a gente está voltando para casa, ele vira para mim e fala assim: pai, deixa eu dirigir o carro? Sim, deixa eu dirigir, pai. Deixa eu dirigir, pai. E eu falo: não. Sabe por quê? Porque na cabeça dele, ele não tem consciência e ele acha que ele pode dirigir o carro. Mas se eu pegar a chave do meu carro e dar na mão dele, não é ele que vai dominar o carro, é o carro que vai dominar ele. E o carro que faz bem para mim e para ele, agora não vai fazer bem para ele, vai fazer mal para ele. Sabe por quê? Porque tudo que o homem não domina, domina o homem. Tudo que você não consegue dominar, te domina. Se você não consegue dominar o dinheiro, ele te domina. Se você não consegue dominar a si mesmo, você vai perder para você mesmo. Então entenda uma coisa: eu não posso dar a direção do meu carro para o meu filho, porque eu sei que vai fazer mal para ele. Mas daqui a pouquinho ele vai crescer. Daqui a pouquinho ele vai tirar a CNH. Daqui a pouquinho ele já vai estar grande. E ele vai virar para mim e vai dizer assim: pai, já tirei minha carteira. Já estou pronto. Pode me dar o carro. E o pai: por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso para você não se frustrar e achar que na verdade que o nosso Deus não é um Deus de esperança. O nosso Deus é um Deus de esperança, sim, mas Ele está esperando, sabe o quê? A tua maturidade. Quando Zaqueu, pastor, demonstra para ele que já está pronto, Jesus então libera para ele. Hoje houve salvação nesta casa, porque este é filho de Abraão, e o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Querido, por favor, pastor, o que o senhor veio pregar essa noite? Eu vim pregar algo muito simples. Não confunda algo que na verdade você não está pronto, como se Deus não tivesse te ouvindo. Ele está te ouvindo, Ele só não pode te atender, Ele só não pode te dar. Cresça diante dele e você vai entender que a sua expectativa e a sua esperança, ela vai ser suprida. Zaqueu, ei, Zaqueu, desce do pedestal. Zaqueu, não, mas eu no meio da multidão, querido. O problema de Zaqueu não era porque ele era pequeno. O problema de Zaqueu era a multidão ver ele. Porque se alguém visse ele, assim: ai, mas que coisa feia, Zaqueu aqui no meio de nós. Sabe o que Deus está procurando? Por que aquela mulher do fluxo de sangue, ela recebe o milagre? Sabe por quê? Porque ela não quer saber, pastora Regina, se ela está sangrando. Pastor Elisa, ela não quer saber se as pessoas estão vendo a sua hemorragia. Ela está indo atrás dele. Ela não quer saber se as pessoas vão falar A ou B dela. Na mente dela, a vitória dela está garantida. E ela está pensando assim: ele não precisa nem me ver, se eu apenas tocar na orla da sua vestimenta, ninguém precisa me ver. Ela entrou por detrás da multidão, enquanto Zaqueu precisava ou tinha medo de alguém te ver, essa mulher não precisava de nada. Sabe por quê, irmãos? Vou te falar com você uma coisa: eu trocaria o seu status de cristão, ou de talvez pareça até um anjo que anda dentro da igreja, só falta uma auréola na sua cabeça. Eu trocaria esse status por uma posição de joelhos. Eu trocaria, aleluia, ainda mais neste tempo e numa atmosfera como estamos vivendo esses dias aqui. Eu trocaria, eu não estaria nem aí, porque as pessoas estão pensando de você, se vai te ver chorando, sorrindo, pulando, gritando. Eu trocaria tudo isso por um olhar do mestre e por voltar de mãos dadas para casa com ele.
que isso. Eu queria que você ficasse de pé no Senhor.